Olá, bem-vindos ao módulo 8 de PIFA. E neste módulo falaremos da revisão bibliográfica. E o que é a revisão bibliográfica? A revisão bibliográfica é a busca e análise crítica do que está sendo discutido na literatura acadêmica sobre o tema da sua pesquisa. Ou seja, você vai ler material acadêmico, científico sobre o mesmo tema que você está pesquisando. E esse material pode ser de 2 naturezas diferentes, ele pode ser um trabalho acadêmico, né, ou seja, artigos, livros, monografias, dissertações, teses de doutorado, como também documentos, ou seja, relatórios técnicos de órgãos governamentais, de ONGs, enfim. Bom, quando a gente fala de, material acadêmico, científico, a gente tem 2 categorias, a gente tem os artigos que costumam ser mais sucintos, né, mais fáceis da gente encontrar informações mais específicas, como também a gente tem um material mais completo, que são as teses e dissertações. Cada um desses materiais a gente encontra em bases diferentes. Então, os artigos eu trago para vocês aqui 2 bases, como sugestão, existem muitas outras, né, então o Google Acadêmico e a Cielo. E como teses e dissertações, a gente vai encontrar esse material nos repositórios das universidades, como também nas bibliotecas, virtuais, né, das universidades, ou, no site da CAPES, que é um órgão, federal que, incentiva, fomenta pesquisa científica no Brasil. Então, teses e dissertações podem ser facilmente encontradas dentro do site da própria CAPES, né. Eu vou apresentar para vocês aqui, o Google Acadêmico, não sei se alguém já utilizou o Google Acadêmico para busca de material, mas é muito simples, ele se assemelha muito ao Google que a gente está acostumado a usar. Então ali no campo de busca, você digita palavras que são, palavras-chave da sua pesquisa, ou seja, marcadores, né, lexicais que definem o que você está estudando, e aí o Google Acadêmico vai trazer como sugestão, material científico aí para você consultar. Dentre esses materiais científicos incluem os artigos, né, na grande maioria serão artigos, mas também vão incluir livros, científicos. Muitos dos artigos publicados no Brasil, na verdade todos os artigos publicados no Brasil são de acesso público, então você não precisa pagar para acessar. Obviamente que muitos dos livros serão pagos, né, então você precisa comprar o livro. No Google Acadêmico também você pode, aqui nesse menu à esquerda, como vocês podem ver, vocês podem selecionar o período, né, então se eu, por exemplo, quiser uma pesquisa mais recente, eu seleciono ali um período mais recente, enfim, nos últimos 10 anos, e daí ele vai me trazer só artigos e livros publicados nesses últimos 10 anos. Eu também posso especificar se eu quero páginas em português ou em outras línguas, né. Então é bastante simples. Aqui, onde vocês estão vendo, embaixo da sugestão do artigo, vocês têm salvar, citar, citado por e artigos relacionados. Isso é muito importante, né. O salvar, você pode criar uma lista ali de artigos para depois você voltar e consultar. Isso é muito, muito legal, essa função. O citar, ele vai apresentar para você a referência bibliográfica desse artigo, então você já vai ter ali a norma brasileira de como fazer referência a esse artigo. E os citado por são todos os artigos que já citaram esse artigo, então você abre um leque de outros artigos aí para consultar, da mesma forma que o artigos relacionados, né. Então se você acha que esse artigo é muito, relevante aí para o teu trabalho, você pode ir nos artigos selecionados e você vai encontrar outros artigos tão relevantes quanto. Além disso, o Google Acadêmico ele tem uma ferramenta de busca avançada, então você pode, hã, refinar mais ainda essa busca, né, então, por exemplo, você pode pesquisar tudo que foi escrito por um determinado autor, né, então se tem um cientista ali que é muito importante para sua pesquisa, você pode vir na busca avançada e procurar todos os artigos que esse pesquisador já publicou e, você pode refinar melhor o tempo, você pode refinar melhor as palavras de busca, então é bastante interessante essa ferramenta de pesquisa avançada.
Da mesma forma que existe o Google Acadêmico, a gente tem a Cielo. Então a Cielo também é um site de busca de artigos e trabalhos científicos e praticamente funciona da mesma forma. Muitos dos artigos que estão no Google Acadêmico, se não todos, também vão constar aqui na Cielo, então é só uma questão de preferência, né, qual dessas 2 ferramentas você se identifica mais. E o site da CAPES, o catálogo de teses e dissertações da CAPES funciona da seguinte forma: você também vai inserir ali, ó, eu digitei tecnologia e educação como palavras-chave, e aí a CAPES traz um leque de trabalhos, mas aqui não serão artigos, aqui serão trabalhos mais completos, costumam ser trabalhos ali que ultrapassam 100 páginas, 150 páginas. Às vezes é importante você ter um trabalho de peso, assim, na sua pesquisa, né, outras vezes vale a pena você ler o artigo que resultou dessa tese, que resultou desse trabalho, e você vai ter algo mais sucinto e mais objetivo, né. Bom, a seleção do material é extremamente importante, porque ela vai formar uma base aí para sua pesquisa. Então, pra selecionar o material que você vai utilizar na sua pesquisa, é importante que você defina muito bem, o que você pretende fazer na sua pesquisa. Então, a partir disso, você vai delimitar, por exemplo, as palavras-chave da sua pesquisa. Então, a palavra tecnologia, educação e jovens, por exemplo, definem a minha pesquisa. Então, eu vou procurar trabalhos que vão tratar desses temas em conjunto. Obviamente que a gente nunca vai achar um trabalho que é exatamente igual ao que a gente pretende fazer, né. A ideia de fazer ciência é justamente essa, é você complementar, é um trabalho ser diferente do outro. Mas com base no que já foi estudado, eu formulo hipóteses, eu conduzo uma metodologia específica, então a gente precisa dialogar com esses trabalhos que já foram publicados e realizados sobre esse tema, para que a gente possa contribuir também. E muitas vezes quando a gente está fazendo essa seleção de material, a gente vai descartar a grande maioria, né. É interessante, ter uma lista de materiais consultados, então assim, mesmo que você não vá utilizar aquele artigo, eu acho interessante guardar essa informação num Google Docs, enfim, de bibliografia consultada. Então mesmo que você não vá referenciar esse material, você tem ali como um histórico do que você consultou para sua pesquisa. Essa é uma dica bem importante. Bom, quando você tem em mãos ali, então, um trabalho para ler, né, com base nas palavras-chave que definem o seu estudo, você vai se deparar primeiramente com uma coisa chamada resumo. Então, todos os artigos começam com um resumo. Nesse resumo, vocês terão todas as informações do artigo, basicamente. Então, você vai ter acesso ao objetivo desse trabalho, a metodologia que foi utilizada, os resultados, né, e as conclusões. E então, assim, o resumo, ele é uma primeira leitura de um artigo. Por quê? De acordo com os objetivos que você identifica no resumo, com a metodologia, até mesmo com a conclusão daquele artigo, você vai decidir se você vai ler o artigo na íntegra ou não. Então, o resumo é uma prévia do que você vai realmente encontrar ali no trabalho completo, no artigo, né. E é importante também, depois que você lê o artigo, né, uma vez que você considera ele importante para o seu trabalho, é importante também você dar uma olhadinha nas referências desse artigo. Então, que tipo de trabalho esse estudo que você está lendo se baseou também, né, isso então, assim, você vai voltando no tempo, e entendendo como que aquele estudo foi construído. Bom, aqui eu trago para vocês um exemplo de um resumo então. Então os resumos são sucintos, como vocês estão vendo. Então, aqui é um artigo que eu abri com base nas palavras-chave, né, que eu usei tecnologia e educação. Esse artigo foi publicado em 2015 numa revista acadêmica chamada Educação Santa Maria. Não, perdão, Santa Maria não é o nome da revista, é que eles deixaram em itálico, é Educação o nome da revista, Santa Maria é onde essa revista é publicada, então ela é da Universidade Federal de Santa Maria. Ali a gente tem o número das páginas referentes a esse artigo, então esse artigo ele está na página 295 até 309. Vejam que eu não abri o artigo ainda, o artigo para abrir ele está ali, né, onde diz PDF, mas eu posso ler o resumo antes de abrir o artigo. Muitas vezes a gente lê o resumo e decide: "Não, isso não é relevante para minha pesquisa, vou procurar outro", né. Aqui eu trouxe outro exemplo de um outro tema, que é o bioplástico. Então, produção de bioplástico feita a partir de resíduos orgânicos.
podem ver que nesse artigo a gente tem 6 autores, né, hã, ali no lado direito a gente tem a referência dele, então ele foi publicado em 2020 no Brazilian Journal of Development, né, aqui do Brasil. A página desse artigo é 12.471 até 12.478. Muitas vezes esses artigos mais, da área mais de exatas, eles costumam ter muitas páginas, como vocês podem estar vendo ali. E esse aqui é virtual, né, digital, então ele permite aí muito mais páginas. Vejam as palavras-chave desse artigo, a mandioca, batata e biopolímero, né. Então, nas palavras-chaves também eu já consigo identificar algumas informações importantes. Se a gente abrir o artigo, eh, eu não vou ler com vocês, mas quem quiser dar uma pausa aí, dar uma olhadinha, mas eu deixei as flechinhas para mostrar para vocês que dentro desse resumo eu consigo identificar o objetivo desse trabalho, a metodologia que eles adotaram para desenvolver esse trabalho e o resultado. Então ali ao final do procedimento, o bioplástico apresentou boa consistência, elasticidade, então a gente consegue, assim, nem sempre a gente vai ter todas essas informações no resumo, porque nem todo mundo respeita isso, mas de bom senso, a gente costuma ter essas 3 informações dentro do resumo. Vamos lá, a gente identificou um resumo que é importante para o nosso trabalho e um artigo, né, e a gente vai ler esse artigo. O que que a gente faz lendo esse artigo? A gente pode fazer perdão, aqui são as referências, gente, desculpa, as referências desse mesmo artigo, ó. Isso fica lá no final do artigo. Então, o que que ele usou para escrever esse artigo? Então vamos lá, o que que a gente precisa fazer depois quando a gente está lendo o artigo? A gente pode fazer uma primeira leitura, assim, só sublinhando, bem informal, mas como uma dica, assim, de milhões, é que vocês façam uma coisa chamada fichamento. Às vezes dá preguiça fazer fichamento, mas não tenha essa preguiça, porque vai valer a pena. Então, fichamento é o seguinte: você vai organizar dentro do seu Google Docs, do seu Drive, uma pastinha lá de fichamento da sua pesquisa. E aí, para cada artigo que você vai ler, você vai abrir um documento novo, ou você pode abrir um único documento para todas as pesquisas, então a forma como você vai organizar isso não importa. Ou você pode, muita gente é mais do papel, então pode fazer um caderninho de fichamento, dá um pouco mais de trabalho, por quê? Quando você faz um fichamento digital, você pode pegar a informação do artigo, copiar e colar, né. Quando você faz no caderno, você vai ter que escrever aquela informação, então dá um pouquinho mais de trabalho, mas também é super válido. Fichamento é você anotar informações importantes daquele artigo, para você ter essas informações ali quando você precisar acessá-las. Só que é importante que a gente tenha uma certa organização para fazer fichamento. Eu vou apresentar para vocês bem rapidamente aí 3 tipos de fichamento. Então, o comparativo, de resumo e citação e o bibliográfico. O comparativo, como o próprio nome está dizendo, implica em você fazer uma tabela em que você vai comparar artigos relacionados. Então, na primeira coluna, eu costumo colocar a referência completa do artigo para eu não perder essa informação, então, já mostrei para vocês que os sites, né, dos artigos, eles trazem essa referência lá para você copiar e colar, que é onde você tem a informação de onde foi publicado, qual página que é, quem são os autores. E nesse meu fichamento comparativo, eu incluí o objetivo do artigo, a metodologia e a conclusão. Dá para a gente incluir muito mais coisas, caso você queira, o que é mais específico da sua pesquisa, né. O legal do fichamento comparativo é que depois que você elabora esse quadro, você consegue ter uma visão mais ampla de como esses estudos se comparam, né. Diferentemente de você ter um fichamento para cada um deles, separadamente. Outro fichamento que é muito legal é o fichamento por resumo. Então, o que que é o fichamento por resumo? Eu, sugiro novamente que vocês guardem a informação do artigo, né, então as referências estão aqui, ó, Tecnologia e Educação, né, o nome da revista, Educação e Sociedade, as páginas e o ano. O fichamento de resumo, você escreve uma paráfrase, você escreve com as suas próprias palavras, né, o que esse artigo, traz. Então eu coloquei com as minhas palavras aqui. Então os autores discutem a relação entre tecnologia e educação. Então quando eu estou lendo esse artigo, se eu encontro uma informação muito legal, eu vou lá e escrevo com as minhas próprias palavras o que que esse artigo está dizendo, que informação legal que ele traz, né. Já vou explicar por que que é legal fazer com as suas próprias palavras, porque existe também o fichamento por citação. O fichamento por citação, como o próprio nome diz, é Ctrl+C, Ctrl+V.
você vai trazer a citação do artigo. Então, se eu achei, ó, lá na conclusão desse artigo, eu achei essa frase muito importante. Então, eles escreveram exatamente assim: "Concluímos que as tecnologias, hã, são construtos sociais, ou seja, não podem ser vistas apenas como um fruto lógico", né, fecha aspas, coloquei ali 2012, página 27. A página eu anotei errado, gente, não é 27. Agora eu não sei dizer para vocês qual é, mas é importante anotar essa página. Qual que é a diferença? Quando você está escrevendo o seu trabalho, você vai trazer essas informações para o seu trabalho. Você não vai poder sempre trazer por forma de citação, senão o teu trabalho vai ser uma enorme citação de outros autores, né. Então você vai intercalando citação com suas palavras com citação. Então a gente reserva a citação para aquilo que é mais importante, assim, que é tão importante que você tem que trazer com as palavras do autor, porque você não quer que tenha nenhum ruído aí nessa transmissão dessa informação. O resto você faz paráfrase. Então, o fichamento de resumo é legal porque você já deixou a paráfrase pronta. Ele dá mais trabalho na hora, né? O fichamento por citação é legal porque ele é mais rápido. Você vai dar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, vai guardando essas informações. Não esqueçam de guardar a página junto. Por quê? Quando você estiver escrevendo seu trabalho e você tiver que anotar o fecha ah, perdão, que você for fazer uma citação, do autor, né, com aspas, ou seja, usando as próprias palavras do autor, obrigatoriamente você vai ter que indicar a página em que isso foi publicado. Então, se você fizer um fichamento por citação, sem trazer a página, depois você vai ter que voltar no material para pegar a página, né. Então fiquem com essa dica aí, porque ela é bem importante. Por último, a gente tem o fichamento bibliográfico. O fichamento bibliográfico, ele funciona da seguinte forma: depois que você lê o artigo, fez o fichamento de citação, de resumo, enfim, você vai lá nas referências bibliográficas daquele artigo e anota outros trabalhos que poderiam ser legais para você ler também. Então, na verdade, o fichamento bibliográfico é uma anotação de outros trabalhos que foram citados nesse trabalho que você está lendo, para você consultar no futuro, caso você tenha tempo para isso e ache pertinente. Bom, dicas finais importantes. Organização. Então, é fundamental manter-se organizado na leitura de material acadêmico. Então, adote um método de organização e seja fiel a ele. Não tenha preguiça. Fontes. Sempre consulte fontes confiáveis. Evite sites duvidosos, tipo Wikipedia, né, que podem ser editados por qualquer pessoa. Procure também conhecer os autores do material que você está lendo. Quem é essa pessoa que escreveu esse texto? É legal saber o que que ela estudou, né, da onde ela é uma pessoa que está numa universidade brasileira, é uma pessoa que está, enfim, num instituto de pesquisa fora do país, no Brasil. Esse contexto do autor é muito importante. E referências, mantenha um arquivo no computador em que você poderá anotar todas as referências que você está consultando, aquilo que eu falei, mesmo que são referências que você depois não vai utilizar no teu trabalho, né. As referências que você utiliza realmente no seu trabalho, elas deverão aparecer no final do trabalho, então é bom você sempre manter esse histórico para daí no final do trabalho não ter que correr atrás de textos que você nem lembra mais onde você a encontrou. Então organização é tudo nessa etapa, tá bom? Espero ter contribuído aí para a pesquisa futura de vocês, muito obrigada, não esqueçam de cumprir os prazos lá das atividades avaliativas desse módulo.